Pessoal, o professor Marcelo Alves aqui para resolver com vocês agora uma questão do Enem 2016. Vamos ler. Em regiões agrícolas, é comum presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros. Daqui, 20 metros cúbicos, tá? Capacidade do caminhão. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Aí está aqui a figura, né? Aí vem, utilize 3 como aproximação para π, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é. E aí tem as alternativas aqui embaixo. Pessoal, veja só, esse tipo de questão a gente tem que observar a figura, né? Como aqui tem uma figura, ele está dizendo que o silo tem esse formato, a gente vai descobrir que formato é esse. A questão falou que o silo é composto de um cone e um cilindro. Está aqui. E agora, o que é um cone e o que é um cilindro? O cone, pessoal, é essa figura que está aqui em cima, ó, tá vendo? Que está sobreposto ao cilindro. Então, o cone é essa figura aqui, ó. Aqui é o lado do cone, que sai um pouquinho da borda, desconsidere isso aqui, tá? Esse é o cone. A altura do cone é essa aqui, ó, mede 3 metros. Essa é a altura do cone. Essa distância aqui, ó, é o raio do cone. E o cilindro? O cilindro é essa figura aqui, ó, que está na base, tá? A base é um círculo, tá? E aqui é o cilindro. Toda essa figura aqui, ó, nesse formato aqui, é o cilindro. Vamos agora aplicar a fórmula do volume do cilindro. A gente vai calcular o volume de um cilindro, depois o volume do cone e somar os dois, porque a figura é formada por um cone e um cilindro. Então, eu vou colocar VCI, né? Volume, V representa volume, CI, porque aqui eu vou calcular primeiro o volume do cilindro. Tá? Então, o volume do cilindro, pessoal, é a área da base multiplicada pela altura. Como a área da base aqui é um círculo, e a área de um círculo é π multiplicado pelo raio ao quadrado. Isso é a área de um círculo. Só que a gente vai multiplicar pela altura, porque a gente vai calcular a área do cilindro. Então, πr ao quadrado vezes altura. E a altura a gente representa com H. Não é que escreve altura com H, hein, pessoal? A altura escreve-se com A, mas a gente representa a altura com H. E aí vamos calcular agora. Basta substituir valores. Ó. O volume do cilindro vai ser igual. π, a questão diz que vale 3. Vamos colocar aqui, ó, 3 vezes. O raio, pessoal, a gente tem aqui o raio ao quadrado. Vamos ver quem é o raio do cilindro. O raio é a distância do centro até tocar a circunferência, que aqui está valendo 3. Então, vou colocar aqui 3 ao quadrado, multiplicado pela altura. A altura do cilindro é essa distância aqui, ó, da base inferior até a base superior, que está valendo 12. Vou repetir aqui, ó, o volume do cilindro vai ser igual. 3, vou repetir, multiplico primeiro a potência, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, tá? Vezes 12. Então, tá aqui. 3 vezes, vou seguir aqui na frente, ó, 3 vezes 9 dá 27, e agora a gente vai multiplicar 27 por 12. Vou fazer essa continha aqui. 12 vezes 27, ou 27 vezes 12, tanto faz. Ó, 2 vezes 7 dá 14, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. 1 vezes 7 dá 7, e 1 vezes 2 dá 2. Somando isso aqui agora, pessoal, 4, 5 mais 7 dá 12, sobe 1 para cá, 1 mais 2 dá 3. Ou seja, o volume do cilindro é igual a 324 metros cúbicos. Isso é o volume do cilindro, pessoal. Deixa aqui. Aí eu vou separar aqui para fazer o cálculo agora do volume do cone, tá? O volume do cone eu vou representar com VCO, ó. Volume CO cone. Então, o volume do cone. O volume do cone, pessoal, é muito parecido com o volume do cilindro, tá? Vai ser π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura,
só que agora a gente vai dividir por 3. Então, o que muda da forma do volume do cilindro para o volume do cone é que o cone a gente vai dividir por 3, tá certo? Então, esse é o volume do cone. Aí é só substituir os valores. Ó. Π também é 3, vamos substituir por 3, vezes o raio, pessoal. Acompanha aqui comigo. Ó. A boca do cilindro, ó, aqui, ó, a base do cilindro, do cone, na verdade, a base do cone é a boca do cilindro. Ó. Então, tem o mesmo raio do cilindro. Ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, se aqui é 3, aqui também é 3. Ó. 3 metros é a medida do raio do cone. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes a altura. Agora, a altura do cone, essa distância, ó, do vértice do cone até a base, que está valendo 3. E agora é só fazer conta, pessoal. 3 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3. Continuando, 3 vezes 9 dá 27. E 27 eu vou multiplicar por 3. Mais uma vez, fazendo a continha aqui do lado, 27 vezes 3 dá 81, né? Mas eu vou fazer a conta com vocês aqui. 3 vezes 7 dá 21, tá? Sobe 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8, tá? Então, volume do cone igual. Não esqueça, pessoal, ó, da divisão aqui por 3, hein? Ó, dividido por 3, que é a mesma coisa, ó. Não se esqueça, senão no final dá errado, tá? Então, o volume do cone. 27 vezes 3 já fizemos, deu 81. Agora eu pego 81 e divido por 3. Pessoal, se dividir 81 por 3, dá 27. Então, 27 metros cúbicos, isso é o volume do cone. O volume dessa figura, pessoal, vai ser a soma dos dois. Ou seja, vai ser o volume do cilindro, ó, o volume, vou chamar VF, o volume da figura, tá? Vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Não precisa, na hora da prova, estar fazendo essas formas, tá? Aqui eu só estou fazendo para você identificar qual é o volume do cilindro e qual é o volume do cone, tá? O importante é você fazer certinho. O volume do cilindro, fizemos aqui em cima, ó, deu 324, vou colocar aqui, 324, mais 27. Isso vai dar o volume da figura. Vou somar aqui do lado, 324 mais 27. Somando isso, 4 mais 7 dá 11, sobe 1. 1 mais 2 dá 3 e 3 mais 2 dá 5. E aí, desce o 3. Ou seja, o volume dessa figura, pessoal, desse silo, né, é 351 metros cúbicos. E agora acabou? Não, não acabou. Por quê? A questão fala que precisa transportar todo esse silo que está aqui nesse cilindro, ou melhor, nesse silo, né? Precisa transformar todos os produtos que estão nesse silo em um caminhão que suporta, ó, 20 metros cúbicos. Então, pessoal, isso aqui é o volume total que está dentro desse silo. Se eu quero transportar isso para a usina e eu tenho apenas um caminhão de 20 metros cúbicos, para eu saber quantas viagens precisa fazer, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 351 metros cúbicos pela capacidade do caminhão. O caminhão pega 20 metros cúbicos. Então, vai ser 351 metros cúbicos dividido por 20 metros cúbicos, que é a capacidade do caminhão. Fazendo essas continhas, 35 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 20 dá 20. Para 35, faltam 15. 15 não dá para dividir para 20, a gente abaixa o 1. Aí vai ficar 151 dividido para 20, pessoal, que dá 7, né? 7 vezes 20 dá 140. E 140 para 151, faltam 11. Aí eu vou dividir 11 para 20. Como não dá para dividir mais, porque ele é menor, a gente acrescenta uma vírgula e coloca um zero. Ó. Aí ficou 110 dividido por 20, que vai dar 5, né? 5. 5 vezes 20 dá 100 para 110. Faltam 10. Aí 10 não dá para dividir para 20, mais uma vez a gente acrescenta um zero, não precisa colocar vírgula, porque já tem uma vírgula aqui. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100, para 100, nada. Pessoal, deu 17,55 viagens. Agora, olha o que diz a questão. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer
para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo ele tem que transportar todo o volume. Pessoal, essa questão tem uma pegadinha que levou muita gente a errar. Por quê? Tem aqui na resposta 17. Só que 17 não é a resposta correta ainda. Por quê? Porque o caminhão vai dar 17 voltas, só que ainda vai sobrar um pouquinho, ó, de produto. Aí ele precisa de dar mais uma volta para carregar esse restante. Então, na verdade, vai precisar de 18 voltas, tá? Essa é a resposta. 18 voltas para levar todo o produto que está dentro do silo. Certo, galera? Então, tá aí uma questão do Enem, uma questãozinha boa. Aqui precisa você ter o conhecimento de volume de cilindro e volume de cone. E depois o restante é interpretação, tá certo? Então, tá aí. Se gostou, compartilhe, dê um like para a gente continuar sempre postando questões nesse canal para ajudar vocês, tá certo? Um abraço e até mais.